Olá, estamos iniciando o programa Fórum Comunitário, aqui na CWBTV, o canal comunitário de Curitiba. Hoje vamos conversar sobre as consequências do uso de transgênicos e agrotóxicos. E para tratar desse tema, contamos com a participação de Ana Carolina Brolo de Almeida, assessora jurídica da Terra de Direitos, e Paulo José de Oliveira Perna, professor e pesquisador do Núcleo de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para o programa. Quem agradece sou eu pela oportunidade da gente tratar de um tema de fundamentalíssima importância. Ana, a você também, o nosso muito obrigado por ter aceitado também o nosso programa. Eu agradeço em nome da Terra de Direitos também. É uma oportunidade muito importante poder vir e falar sobre um assunto tão sério como esse, que é transgênicos e agrotóxicos. Paulo, a primeira pergunta para você: qual é a conjuntura da agricultura brasileira hoje? E que papel ocupam os agrotóxicos e transgênicos nesse cenário? Isso é uma pergunta simples, mas diz respeito a um universo, né? A um mundo de questões. Mas se a gente deve começar a falar alguma coisa nessa questão, é falar hoje do modelo de agricultura hegemônico, forte, que nós temos no nosso país, que é um modelo mercantil e baseado nos agroquímicos, né? Esse modelo, ele tem por trás algumas consequências já de cara que dariam para nós o quadro na conjuntura brasileira. Esse tipo de modelo, ele vai produzir imediatamente uma concentração de terras, de renda e de poder político, porque são pequenos grupos que vão se apossando dessas condições. Segundo, que provoca um desemprego e uma migração muito grande para as cidades, como nós temos visto nas últimas décadas aqui no Brasil. Depois, com esse tipo de modelo, nós não estamos conseguindo resolver uma questão fundamental, que é a questão da segurança nutricional e alimentar da nossa população. Segundo dados nós temos aí produzidos, mais de 70 milhões de pessoas no nosso país vivem em segurança nutricional e alimentar, ou seja, elas não têm nem acesso ao bom alimento e muito menos em quantidade suficiente. Um outro dado diz que, por exemplo, com relação ao consumo de verduras, frutas e legumes, mais de 90 milhões das pessoas não têm acesso minimamente qualificado a esse tipo de alimento. E, por último, dizer que esse tipo de modelo é responsável pela introdução maciça dos agroquímicos no processo de produção, e dentro dos agroquímicos, os agrotóxicos, então, ocupando um papel central nesse modelo, sem o qual esse modelo não se sustentaria. Então, é um quadro complicado, que a gente precisa destrinchar mais. Ok, Paulo. Ana, quais são as principais consequências do uso de transgênicos e agrotóxicos, tanto para o produtor quanto para o consumidor? Wallace, eu acho que é importante a gente mencionar que o Brasil, hoje, ele é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e o segundo maior em área plantada em transgênicos. Isso tem relação, por exemplo, com a oferta de alimentos que chega para os agricultores, né? Uma pergunta que nós fazemos é se de fato hoje os consumidores, no caso, têm de fato a oportunidade de optar em consumir alimentos transgênicos ou não transgênicos. Recentemente, a gente teve a notícia de que o Ministério da Justiça, por meio de um dos seus departamentos, instaurou um procedimento administrativo contra algumas empresas por não estar rotulando alimentos que têm a presença de transgênicos. Ou seja, significa que alimentos chegavam para os consumidores, sem os consumidores saber de fato se estavam ou não consumindo alimentos transgênicos. É importante mencionar também que, com o advento dos transgênicos, os agricultores eles acabam ficando sem opção com relação às sementes, muitas vezes. Nós temos informações que, com a adesão da tecnologia transgênica, da semente transgênica, o agricultor, quando vai na cooperativa e vai tentar comprar uma semente, a disponibilidade de sementes transgênicas são
são muito poucas, então no final das contas ele acaba tendo que comprar um pouco de semente transgênica. E a questão da semente transgênica, ela fere os direitos dos agricultores e agricultoras ao livre uso da biodiversidade e da agrobiodiversidade, porque a semente, apesar, as pessoas não entendem muito como isso funciona, mas a semente ela tem uma importância cultural e com relação à soberania e segurança alimentar muito grande. Então, e os agricultores, eles têm alguns direitos com relação a isso. Por exemplo, o agricultor tem o direito de plantar e guardar a semente para a próxima safra. Quando se trata da semente transgênica, ele não pode guardar a semente e utilizar para a próxima safra. Isso, inclusive, está sendo discutido na justiça com relação justamente a esse fato, do direito dele guardar a semente e utilizar na próxima safra. Eu acho que é importante também a gente mencionar que a relação, né, entre transgênicos e agrotóxicos. Hoje nós temos 36 variedades de sementes transgênicas, entre soja, milho, algodão e uma variedade de feijão. E dessas 36 variedades transgênicas, 27 são resistentes ao agrotóxico. Então isso tem a ver também que as variedades transgênicas, as sementes transgênicas, elas demandam uma utilização de agrotóxicos. Então, todos esses fatores impactam tanto na produção dos alimentos e nos direitos dos agricultores, como também dos consumidores de terem, de fato, uma oferta de alimentos não transgênicos ou alimentos livres sem a utilização de agrotóxicos. Ok. Paulo, como está o Brasil hoje em termos de uso de agrotóxicos e transgênicos? Pois é, nós estamos num quadro dramático. A Ana já lembrou aí alguns dados sobre a situação do Brasil, mas hoje certamente somos o país, desde 2008, somos o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Não é? Isso traz como consequência aqui para dentro do nosso país que, em média, cada brasileiro consome, queira ou não queira, não é? De uma forma ou de outra, uns 4,6, 5,2 litros por ano de agrotóxico, como se cada um de nós bebêssemos esse veneno, né? Ele está disperso de variadíssimas formas, não é? E, embora ele seja maciçamente utilizado pelo grande agronegócio, ou seja, os grandes oligopólios na área da agricultura e da pecuária, que utilizam maciçamente os agrotóxicos, eles também, infelizmente, são utilizados, né, pelo pequeno agricultor. Não diria todos, mas se instalou uma espécie de uma tradição no uso e no amparo do agrotóxico, né? Isso tem explicações históricas. Já desde os anos 70, quando se resolveu aqui no Brasil fazer a chamada Revolução Verde, ou seja, era preciso o país tomar um salto de modernidade e investir maciçamente na produção de produtos agrícolas, isso na perspectiva do modelo capitalista, evidentemente, que estava impulsionando essa demanda. Então se fez uma introdução aqui maciça de tecnologia, de maquinário, e acompanhado com isso o uso dos agroquímicos, tanto os fertilizantes e corretivos de solo e tal, como as variadíssimas formas de agrotóxicos, eu chamaria os agrovenenos, né? São venenos para matar pragas, são venenos para matar fungos, venenos para matar pequenos insetos e tal. E lá naquele começo, não é, uma forma de difundir isso de uma maneira inexorável foi relacionar isso com o crédito agrícola, não é? Para ter acesso ao crédito agrícola, o pequeno produtor, o médio produtor, não é, tinha que consumir desse tipo de produto, não é? Então isso inseriu, não é, no tecido do nosso produtor, do nosso camponês, essa base do uso e da crença de que o agrotóxico de fato, não é, resolve os problemas da produtividade. E aí vai criando um ciclo vicioso, não é? O grande utiliza o agrotóxico porque é a forma de produzir em enorme quantidade, não é? E o pequeno utiliza porque ele fica, às vezes, preso num chamado ciclo vicioso, não é? Como o agrotóxico de fato ele mata os pequenos insetos e viabiliza a criação da pequena plantação, não é? Mas viabiliza porque o solo e a diversidade biológica ela é morta pelas anteriores passagens, o agricultor não tem como se livrar disso, não é?
Então, para se livrar do agrotóxico, nós precisaríamos fazer eu diria, uma revolução, não é? Neste quadro, praticamente, mudar inclusive as nossas relações na base de produção, de venda, de transporte desse tipo e do consumo dos alimentos produzidos, né? O grande agronegócio, ele acaba também restringindo o tipo de produção de alimentos na base. Então, nós vamos ficando com uma alimentação muito padronizada, do norte ao sul, do leste ao oeste do Brasil. As regiões deixam de plantar e de produzir aquelas coisas que são ricas, que são próprias de um lugar e que poderia ser a nossa possibilidade de uma troca fantástica de alimentos, né, para cairmos então nisso que eu disse, né, agricultores sendo obrigados a plantar as mesmas coisas, porque são esses tipos de alimentos que têm saída, etc, etc. Então, o Brasil ele está numa situação dramática, porque aqui ainda a nossa legislação e a permissividade que, de certa forma, nós temos nas relações sociais, com a pressão dos grandes grupos, não é? Elas fazem com que a gente abra as nossas fronteiras para coisas absurdas, não é? Hoje, dos 50 tipos de agrotóxicos aí mais utilizados, né, 22 deles já estão proibidos na União Europeia, nos países europeus. Não é? Nós ainda utilizamos esses venenos. Quer dizer, a gente se pergunta, né, que lógica é essa da organização da produção de alimentos no Brasil, não é? Que põe uma venda sobre uma questão crucial, eu diria, como é que nós vemos, que é criminosa. Não é? Utilizamos venenos, não é? Em larga escala para produzir alimentos. Então, resumindo, né, a nossa condição ela é muito ruim. Nós precisamos juntar esforços, juntar nossa capacidade de denúncia, a nossa capacidade de pesquisa, não é? E a nossa capacidade de organização social para a gente barrar os grandes interesses, não é? Nessa área da produção. Porque os interesses do capital nessa área são de produzir mais lucro, não de atender às necessidades humanas. Se for assim, talvez o Paraná não estivesse plantando tanta soja, não é? Por que tanta soja quando a nossa população não gosta de soja, não consome soja ou consome pouquíssimo? Não é? No entanto, a gente viaja por aí, né? São extensões de plantação de algo que não é do interesse imediato do nosso povo, nem culturalmente, nem historicamente, e eu diria nem nutricionalmente, porque teríamos tantas outras fontes variadas, não é? De nos apropriar dos nutrientes e tal. E, no entanto, estamos, não é? Nessa situação dramática. Eu diria, precisamos reagir. Estamos reagindo aqui. Ana, você teria alguma consideração a fazer? Sim, eu acho que é importante colocar, com relação à situação do Brasil, os transgênicos, eles se inserem num contexto em que, na verdade, os agrotóxicos, os venenos, né, como a gente fala, porque durante muito tempo se utilizou o termo defensivo agrícola, mas na verdade a gente está falando de veneno. Ele surge num contexto da Revolução Verde, anos 60, anos 70, com a ideia de aumentar a produção para combater a fome no mundo. Mas a gente acabou vendo que, ao passar dos anos, a fome do mundo não diminuiu. Em 2009, chegamos ao marco de mais de 1 bilhão de famintos no mundo. E a partir da ideia de que 1 em cada 7 pessoas estão subnutridas, passam fome. E daí cria-se o transgênico com a ideia de que vai se diminuir a utilização de agrotóxicos. Mas também a gente vê, como eu coloquei aqui, que das 36 variedades transgênicas, 27 são para resistências, para tolerância a herbicida. E a gente também tem informações da Secretaria de Agricultura aqui do Paraná, que desde quando a soja começou a ser plantada, de 2005 a 2008, houve um aumento do número de veneno, de utilização de agrotóxicos na soja, de mais de 80%. Eu estou falando isso porque a gente, aqui no Brasil, a comissão que avalia os transgênicos no Brasil se chama CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Antes de qualquer transgênico ser liberado, tem que passar por uma avaliação dessa comissão, que é formada por 27 doutores. E tem um transgênico, uma semente de soja transgênica que está sendo avaliada, que é uma semente de soja resistente ao 2,4-D. E isso é a maior contradição
prática que a gente pode dar a essa falsa solução de que os transgênicos diminuiriam a utilização de agrotóxicos, porque o 2,4-D, ele é um agrotóxico muito forte e era usado na época da Guerra do Vietnã. Ele possui um componente que é o agente laranja, que era um desfolhante. Então, o que está sendo propondo? O que está propondo? A utilização de uma semente transgênica resistente ao 2,4-D. Por quê? Porque os agrotóxicos utilizados, eles já não estão sendo suficientes para combater as pragas, as ervas daninhas, no caso os herbicidas. Então, o que está se propondo são a utilização de venenos mais rigorosos, porque a proposta anterior de diminuir o uso de agrotóxicos com o advento de transgênicos já não está mais acontecendo. E eu acho que é importante mencionar também que no Brasil a gente está vendo hoje uma contaminação massiva dos cultivos de milho convencional, agroecológico, por transgênicos. Então, muitas vezes o agricultor ele não quer plantar transgênico, mas ele acaba não tendo opção. Por quê? Porque o vizinho planta, a polinização é cruzada, contamina a plantação dele e muitas vezes ele está cercado, né, Paulo, por outras grandes propriedades à sua volta que utilizam veneno e acabam contaminando a região dele. Como é o que acontece aqui no Paraná com a questão do fumo, que usa muito agrotóxico. A gente tem conflitos bem específicos de comunidades que querem produzir alimentos saudáveis, mas que estão cercadas por produtores que querem utilizar veneno e acaba dificultando a opção deles em não utilizar o agrotóxico. Eu queria complementar, se Paulo, me permite, o quadro, que também não é tão facilmente assim que o uso do agrotóxico toma esse vulto, né? Infelizmente, nós temos uma colaboração muito grande do nosso governo. Né? Nós temos uma legislação aí, por exemplo, que permite que as grandes empresas que trabalham com o agrotóxico, né, na fabricação e na distribuição, tenham até 60% de isenção de cargas fiscais e tributárias. Não é? No Ceará, isso chega a 100%. Então a gente se pergunta, não é, em que questão é essa? Que conjuntura é essa? Outros dados são de que ainda hoje, para pequeno agricultor, isso a gente constatou aqui no interior, né, num espaço, um lugar onde a gente está fazendo uma pesquisa, que nós estamos ainda encaminhando, que ainda hoje se exige do pequeno agricultor, para efeitos de crédito agrícola, ainda se exige, não é, comprovação de gastos, notas de compra de agrotóxicos, né? Então, este panorama, ele se amarra de diversas formas, né? E só para lembrar que o Brasil, nesse último ano, né, produziu para as grandes empresas, não é, 20% do lucro mundial foi aqui, só aqui no Brasil, com venda e uso de agrotóxicos. Quer dizer, é um grande mercado, né? São bilhões que se rende de lucro para esses grupos, né? E nós não podemos conviver com um panorama desse, né? Ana, nos conte sobre a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida. Então, essa campanha é uma campanha que surge a partir desse contexto que eu e o Paulo estamos relatando aqui. Essa campanha ela surge como alternativa a esse modelo de produção que parece que é imposto e que não dá muitas alternativas, né? Então, ela é uma campanha que ela é formada por movimentos sociais e organizações da sociedade civil. Ela surge em 2010, então a Via Campesina faz parte dessa campanha, e os movimentos que fazem parte da Via Campesina, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento das Mulheres Camponesas, o MAB, sindicatos, né? Pelos sindicatos, por exemplo, a Brasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então é uma campanha que é formada por movimentos sociais, entidades da sociedade civil e entidades ligadas à saúde, tendo em vista todo esse cenário de utilização de agrotóxico que dificulta a produção de alimentos saudáveis e que influencia em diversas doenças que hoje estão sendo pesquisadas. E muitos, acho que é importante mencionar que muitos pesquisadores estão sendo criminalizados por tentarem pesquisar os efeitos dos agrotóxicos na saúde. Então a campanha ela também vem um pouco nesse sentido, de investigar todas essas questões ligadas aos agrotóxicos e impactos da saúde, né?
Quer complementar? Eu não cheguei aqui a mencionar uma das principais agravos que nós temos com o uso dos agrotóxicos, que são os efeitos imediatos sobre a saúde humana, não é? Os agrotóxicos produzem desde cânceres de variadas espécies, né? Malformações congênitas, não é? Altera a capacidade a fertilidade humana, uma série de insuficiências no organismo, no metabolismo humano. E o grande problema é que esses agravos eles vão se produzir ao longo do tempo, que é o que a gente chama como efeitos de uma intoxicação crônica. A intoxicação aguda, não é? Quando o trabalhador, o agricultor ou alguma pessoa por alguma circunstância ingere, não é? Ânsia de vômitos, desmaios e tal, isso é fácil de ser observado e ser controlado. Mas a intoxicação crônica, ela é alguma coisa invisível que vai levar, às vezes, vários anos para se manifestar. Então, nós estamos muito despreparados para trabalhar com metodologias que possam dar conta de tirar da invisibilidade os efeitos da intoxicação crônica. Então, lá, nós estamos, no meu núcleo de estudos em saúde coletiva, nós estamos conduzindo uma pesquisa num pequeno município de uma região do Paraná, onde a gente, embora não tenhamos chegado aos nossos resultados finais, mas a gente já constatou nos trabalhadores que a gente teve a oportunidade de entrevistar e suas famílias, um grande desamparo que essa gente tem para poder dar um encaminhamento, vamos dizer, mais resolutivo aos problemas de saúde que sentem, não é? Porque a lógica dominante, inclusive na área da saúde mesmo, dificuldade dos médicos em fazer um diagnóstico que relacione determinados sintomas ou determinados quadros com uma convivência, com a utilização em períodos da vida das pessoas com agrotóxicos. É muito difícil de introduzir nos serviços ainda uma forma de assistência que vá fechando estas. Então nós estamos lá numa pesquisa que pretende produzir, não é? Esperamos nós com os nossos resultados, mais um alerta diante de tantos que já existem por aí, lembrando essa recente pesquisa agora, que algumas semanas atrás saiu na França, onde pela primeira vez temos um ensaio feito de longo prazo e que mostra de uma maneira cabal os resultados em ratos, a princípio, né, em cobaias, mas com a produção de tumores volumosos e fatais decorrentes do consumo de milho transgênicos, né, e o respectivo agrotóxico, né? Então, foi feita uma pesquisa lá com 4 tipos de amostras. Então, e uma pesquisa que está recebendo uma série de críticas exatamente porque mostra o perigo que até há pouco tempo se tornava suspeito, né? Então, agora nós temos aí uma prova mais concreta, né? Se é que a gente precisava de provas muito concretas que veneno fazem mal à saúde humana, né? Com certeza. Essa pergunta é para o Paulo e para a Ana, que nós já estamos chegando quase ao final do nosso programa. Quais as alternativas a este modo de produção? É possível viver sem agrotóxicos e transgênicos? Acho que a gente tem que falar aqui de um projeto, né, que é o projeto da agroecologia. Temos estudos produzidos internacionalmente, tem um estudo, por exemplo, que foi encomendado pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e é um estudo conduzido por mais de 400 cientistas, que atestou que esse modelo de produção atual, que envolve a produção de transgênicos e agrotóxicos, é ambientalmente insustentável e também não é eficaz para contribuir para acabar com a fome no mundo. E, em contrapartida, ela fala que a alternativa agroecológica, que é a produção de alimentos saudáveis, que respeita também o modo próprio de vida dos agricultores e dos camponeses, pode sim chegar a ser uma alternativa para produzir uma agricultura sustentável, que preserve o meio ambiente e que também promova alimentos saudáveis. Mas para isso a gente tem que pensar que a gente precisa de um Estado que promova políticas públicas para estimular esse tipo de prática de agricultura. Recentemente foi aprovado o decreto nacional, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que visa estimular políticas públicas para contribuir com isso. E é importante também mencionar
que hoje nós temos poucas áreas onde as pessoas produzem livres de transgênicos e agrotóxicos. E essas áreas são áreas que ficam no entorno de unidades de conservação. Então, os agricultores podem ir para essa... Normalmente, o que eles fazem? Eles vão para essas áreas para produzir alimentos saudáveis, livres de transgênicos e agrotóxicos. Isso também está ameaçado, mas é importante a gente mencionar que essas áreas são áreas de recuo de biodiversidade e também para se produzir alimentos livres de transgênicos, agrotóxicos e saudáveis. Paulo, eu sei que o nosso tempo já está terminando, quase, mas eu não posso deixar então de dizer que eu acredito perfeitamente que seja possível, não é? Porque nós temos uma tradição de 12 mil anos, a humanidade acumulou uma tradição de produção de alimentos, né? E se produziu a si mesma, como nós vemos hoje. Esse mundo não chegou aqui à toa, não é? Então nós não podemos admitir que um modelo, não é, que está agora se desenvolvendo para atender interesses imediatos de pequenos grupos, não é, continue se reproduzindo. Se a gente quiser superar isso, nós vamos ter que superar o nosso atual modo de produção capitalista para outros ensaios, e algo que a gente já vê que no mundo já acontece, né? Em vários países as pessoas, os grupos e os segmentos se mobilizam porque já chegaram ao limite, não é? E percebem que ou a gente modifica ou a gente seguimos todos, não é? para o abismo. Assim eu vejo, não é? Então temos saída. Paulo e Ana, muito obrigado por vocês colocarem um assunto tão importante que é o agrotóxico. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações, Paulo. Eu quero mais uma vez agradecer como professor da universidade, dizer que um espaço desse é importante. A gente sabe que a grande mídia, não é, oferece uma resistência bastante grande de tratar desse assunto. Então, o canal comunitário, a TV Comunitária de Curitiba, acho que está cumprindo com uma função social do meio de comunicação, que é dar espaço, mais um espaço para a gente discutir um assunto muito grande. Ana, por gentileza. Agradeço também a oportunidade, faço minhas as palavras do Paulo e gostaria também de deixar um recado no sentido de que o papel dos consumidores é muito importante, tanto para efetivar os direitos deles mesmos de optarem por qual tipo de alimento querem consumir, com ou sem transgênicos, com ou sem agrotóxicos, e também no sentido dos direitos dos agricultores de optarem em plantar com a utilização ou não de agrotóxicos e com a utilização ou não de transgênicos. E esse modo de produção que está sendo colocado hoje não permite a efetivação desses direitos. Ana e Paulo, mais uma vez, muito obrigado. O programa Fórum Comunitário está chegando ao final. Nós queremos agradecer a você pela sua audiência e deixar um recado. Você pode acessar todos os nossos programas através do link www.youtube.com Fórum Comunitário CWBTV. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.